olha só, o ano é 1946. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado de terminar, o mundo, sabe, tentando se reerguer. E aí, do nada, a Marinha dos Estados Unidos, em vez de tirar uma folga, resolve lançar uma missão, mas não para um campo de batalha conhecido. Não, o destino era a última fronteira da Terra, a Antártida. E assim, não era uma expediçãozinha qualquer, não. Estamos falando da Operação High Jump, a maior expedição já mandada para o continente gelado. Eram quase 5.000 militares. Pensa bem, uma força-tarefa de guerra, basicamente, indo para o lugar mais inóspito do planeta. E aí que a coisa começa a ficar esquisita. E é um mistério que alimenta teorias há décadas, né? Por que uma missão que era para durar 6 meses foi cancelada depois de só 6 semanas? O que é que uma força desse tamanho poderia ter encontrado no gelo para fazer todo mundo voltar correndo para casa? Beleza, então vamos entender que expedição era essa. O nome oficial era Força Tarefa 68, mas ficou para a história como Operação High Jump. Ela partiu no finalzinho de 1946. E olha, quando a gente fala frota, não é brincadeira. Era uma verdadeira armada, uma esquadra inteira indo para o meio do nada. A escala era absurda. Para se ter uma ideia, tinha porta-aviões, contra-torpedeiros, navios-tanques, quebra-gelos. A desculpa oficial era que era uma missão científica, de treinamento. Mas fala sério, o tipo de equipamento que eles levaram parecia mais para uma invasão do que para coletar amostra de gelo, né? Então, qual era a justificativa oficial para levar todo esse arsenal para o continente mais pacífico do planeta? Bom, a Marinha dos Estados Unidos tinha uma listinha de objetivos bem direitinha. A agenda oficial tinha de tudo um pouco. Basicamente, era para treinar a galera em condições de frio extremo, testar se os equipamentos aguentavam tranco e, claro, um ponto bem importante, consolidar e expandir a soberania dos Estados Unidos por lá. E para isso, eles precisavam determinar se dava para construir bases e, óbvio, mapear todo aquele território desconhecido. E olha, em muitos desses pontos, eles mandaram bem. Foi um esforço logístico, assim, gigantesco. Eles construíram uma base temporária, a Little America 4, que era praticamente uma cidadezinha no meio do gelo, com direito à pista de pouso e tudo. Só isso já foi uma coisa de outro mundo. Os aviões da missão fizeram um trabalho fotográfico absurdo. Eles mapearam pedaços da costa e do interior que, literalmente, ninguém nunca tinha visto. A quantidade de dados geográficos que eles coletaram foi algo sem precedentes. Mas aí, do nada, tudo para. A desculpa oficial? Ah, o inverno chegou mais cedo, o gelo ficou perigoso demais. Faz sentido, né? Talvez. Mas para uma operação militar desse porte, para muita gente essa desculpa soou conveniente até demais. Quase como se estivessem escondendo o verdadeiro motivo. Pois é, essa história oficial é só a pontinha do iceberg. Porque assim que a frota voltou, uma outra versão dos fatos começou a surgir. Uma versão bem mais sinistra. É aqui que a gente entra de cabeça no mistério. Basicamente, duas grandes teorias surgiram para tentar explicar o que realmente aconteceu. A primeira, que a missão, na verdade, era uma caçada a uma base nazista secreta, a tal da Base 211. A segunda, ainda mais maluca, diz que a frota entrou em combate com OVNIs e perdeu. Então, quem acredita na história da base nazista junta algumas peças. Primeiro, lá em 1938, uma expedição alemã foi para a Antártida e até deu nome para uma parte de lá, Neuschwabenland. Depois, já em 45, meses depois do fim da guerra, 2 submarinos alemães se renderam lá na Argentina. No mundo que ainda estava com medo de nazistas foragidos, a High Jump começou a parecer menos uma exploração e mais uma operação de limpeza, sabe? E aí, para complicar tudo, tem essa declaração, no mínimo, bombástica. Ela foi atribuída ao almirante Byrd, o comandante da missão. Ele teria dito que, numa nova guerra, os Estados Unidos poderiam ser atacados por objetos voadores capazes de voar de um polo ao outro em velocidades incríveis. Para quem já estava desconfiado, isso foi a prova final. Era o Byrd tentando alertar o mundo sobre o que ele viu lá. Tudo bem, as teorias são bem malucas e interessantes. Mas a pergunta que não quer calar é: e as evidências? O que elas realmente mostram? Agora, a gente vai separar os fatos da fantasia para tentar entender o que de fato aconteceu.
Então, muito dessas teorias mais extremas vêm de um documento conhecido como o Diário Secreto do Almirante Byrd. Basicamente, esse diário descreveria um voo dele para dentro de uma terra escondida, super exuberante, dentro do nosso próprio planeta. É a ideia central da teoria da Terra Oca, sabe? Só que a análise dos historiadores é bem clara sobre isso. O diário é considerado falso, uma fraude. Ele não bate com os registros de voo reais do Byrd, nem com o jeito que ele escrevia. Tudo indica que é uma obra de ficção, provavelmente escrita por um teórico da Terra Oca chamado Raymond Bernard para promover as ideias dele. E quando a gente bota as alegações na ponta do lápis, as teorias começam a desmoronar. A tal base nazista secreta nunca, jamais, foi encontrada qualquer evidência da existência dela. E os submarinos? Os registros de bordo deles foram checados. E a famosa frase do Byrd sobre objetos voadores? Bom, colocando no contexto da época, o início da Guerra Fria, tudo aponta que ele estava falando da nova ameaça dos bombardeiros soviéticos, não sobre discos voadores do Polo Sul. Então, qual foi o motivo real para o fim da expedição? A resposta é bem menos emocionante, mas não menos perigosa. A missão começou atrasada. A maior parte da equipe não tinha experiência nenhuma com aquele frio todo. E o principal, o gelo começou a se fechar muito rápido, ameaçando prender e esmagar os navios que não eram quebra-gelos. Ou seja, eles não foram expulsos, eles tiveram que sair de lá para sobreviver. Ok, então se as teorias mais doidas foram desmentidas, por que a Operação High Jump continua fascinando tanta gente até hoje? A verdade é que a própria missão já nasceu misteriosa. A escala era militar, gigantesca. Os objetivos reais geopolíticos eram super sigilosos. E vamos combinar, a Antártida por si só já é um lugar bizarro, vazio, uma tela em branco perfeita para a gente projetar nossos maiores medos e fantasias. E olha só essa imagem. Ela resume tudo perfeitamente. A Antártida não entrega seus segredos de bandeja. É um mundo de extremos, um lugar que parece de outro planeta. Então, a ideia de que tem alguma coisa desconhecida, escondida debaixo de todo esse gelo é irresistível. No fim das contas, a Operação High Jump não achou nem disco voador, nem base nazista. O inimigo que eles encontraram era muito mais real, a própria Antártida. O grande legado da missão não foram as fotos que eles tiraram, mas as perguntas que ficaram no ar. E a principal delas continua. Num continente que é quase todo coberto por gelo. O que mais será que está escondido lá embaixo?